Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje nós estamos aqui em mais um programa para a gente falar sobre os santos anjos. Bom, no programa de hoje a gente vai falar, sobre a presença dos santos anjos e nada melhor do que começar rezando a oração do santo anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. Pessoal, hoje é um dia muito importante para a igreja também, Celebramos os santos anjos, E aqui eu vou falar de um modo bem sucinto sobre os 3 principais anjos que são citados na nossa Sagrada Escritura, que é São Rafael, São Miguel e São Gabriel. Antes de eu começar de fato a falar sobre esses 3, esses 3 que são muito importantes na história da salvação do povo de Deus, eu quero falar com vocês sobre os anjos da guarda. Todos nós temos anjos da guarda, todos nós. A partir da nossa concepção, Deus já nos manda um anjo, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos proteger e aquele que vai nos cuidar, E isso acontece desde os primórdios, desde todo sempre. Deus conta com os anjos para ajudar nesse plano salvífico. Os anjos nada mais, nada menos são do que os mensageiros do nosso Senhor. Então, todos nós temos anjos da guarda, todas as famílias têm um anjo da guarda, todas as pátrias têm um anjo da guarda, E como que funciona isso? São infinitos, são milhares os anjos. Como eu disse, todos nós temos, cada um de nós temos o nosso, individual, Eu tenho o meu anjo da guarda, você tem o seu. São seres luminosos, Eles não possuem forma. E cada um tem o seu. A partir do momento que se forma uma família, quando a gente contrai o sacramento do matrimônio, Deus nos manda mais um anjo. Esse anjo para cuidar da família. Então eu tenho meu anjo da guarda, o Rafael tem um anjo da guarda dele, mas a partir do momento que nós contraímos o matrimônio, nós temos um anjo da guarda da nossa família, aquele que cuida da nossa família. E temos também os anjos da guarda da pátria, A gente tem um anjo da guarda do Brasil, tem um anjo da guarda de Portugal, enfim. Então são inúmeros, Eles são em milhares de milhares, muitos mesmo. Eu queria ler para vocês o que diz o nosso catecismo sobre a presença dos anjos, Ele está lá no parágrafo 334, ele começa lá, Ele fala assim: do mesmo modo, a vida na igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Realmente é uma ajuda poderosa porque é uma ajuda que vem do céu, que vem do alto, e é misteriosa porque vai além da nossa compreensão. Na liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Isso acontece na oração eucarística, Antes da gente cantar e fazer o louvor, o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, que canta o Hosana, a gente se junta aos santos, o sacerdote ele nos convida a nos associar aos anjos e santos para louvar e bendizer a Deus 3 vezes santo. E aí lá no 336 ele fala: desde o início até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida.
Ainda aqui na Terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, desde o início da vida até a nossa morte, somos acompanhados pelos nossos anjos. É por isso que se faz tão necessário rezarmos por eles, né? Tem os estudiosos, né, de angiologia que falam que se a gente não reza para os nossos anjos, eles entendem que nós não precisamos deles. Então a gente deve sempre rezar pelos nossos anjos da guarda, porque a gente sempre precisa deles, né? E lá em Êxodo, no capítulo 23, versículo 20, ele vai falar assim: Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Então aqui fica bem claro que Deus nos manda um anjo, né, para preparar o nosso caminho, para nos guardar. É o que diz a oração do Santo Anjo, né, que ele nos guarde, que ele nos ilumine, que ele nos governe. Bom, e para falar sobre os três anjos, né, os santos anjos, hoje dia 28 de setembro, né, no domingo, na verdade amanhã, segunda, nós vamos comemorar então os três anjos, né, os três arcanjos, que é o São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Eu não vou entrar no mérito da divisão dos anjos, da hierarquia angélica hoje. Tem muito para falar sobre esse assunto. Hoje eu vou falar um pouco sobre cada um deles, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, né, da hierarquia angélica. Mas, a título de curiosidade, na oração eucarística, nessa mesma parte, o sacerdote, ele sempre nos convida a nos juntar aos anjos e aos santos, e ele fala sobre as potestades, as virtudes celestes. Então, tudo isso faz parte da hierarquia angélica, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Não hoje. Então, vamos lá. O primeiro anjo que eu quero falar com vocês é sobre o anjo São Gabriel. Então, vou citar para vocês em Lucas, né? São Gabriel, ele aparece em outros momentos, mas eu vou citar para vocês Lucas, que é o mais conhecido, que ele fala assim, lá no capítulo 1, no versículo 19, é onde ele se identifica. Respondeu-lhe o anjo, ele estava conversando com Zacarias: Eu sou Gabriel. Assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não crestes em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, São Gabriel é o arcanjo que fica por conta de ser um mensageiro de Deus, aquele que anuncia, né? Ele é o anunciador. Nessa passagem que ele está falando com Zacarias, ele está explicando, né, que Santa Isabel ia, né, ter a bênção de um filho, que é São João Batista, e ele conta tudo isso para Zacarias, que é o pai de São João Batista. E depois, mais para frente, no versículo 26, fala: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E aqui, São Gabriel conversa com Maria, né? Então, São Gabriel, ele é conhecido como anjo anunciador, né? Ele que fica por conta aí de anunciar, né? É um mensageiro anunciador. E agora eu quero falar com vocês sobre São Rafael, que está lá em Tobias, no capítulo 3, versículo 17. E vai falar assim: E foi enviado Rafael para curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobit, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus, e dar Sara, filha de Raguel, como esposa a Tobias, filho de Tobit, e livrá-la de Asmodeu, o pior dos demônios, porque Tobias tinha mais direito sobre elas que todos quantos a pretendiam.
Naquela mesma hora, voltava Tobit do pátio para a casa, e Sara, filha de Raguel, estava descendo do quarto. Então aqui, no livro de Tobias, ele vai descrever a história, né? A história de Sara, que ela tinha um mal, né? Que os maridos com qual ela tinha relacionamento, eles vinham a falecer. Então tem toda uma história muito bonita que fala, né, que descreve no livro de Tobias. Se você tiver a curiosidade, vale muito a pena estudar, é um livro muito bonito. E São Rafael aparece aqui para curar Sara disso. Então São Rafael é o anjo da cura, é a cura de Deus, é o enviado para curar. E por último, quero falar com vocês sobre São Miguel, né? São Miguel Arcanjo. Nós que vivemos nessa época, aquilo que a gente chama de 40 dias com São Miguel. E eu quero chamar a atenção de vocês para o Apocalipse 12, onde é uma das passagens que fala sobre São Miguel. Assim como São Gabriel, ele aparece em outras passagens da Bíblia, né? Mas eu vou chamar a atenção para vocês aqui em Apocalipse 12. Versículo 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Então aqui a gente vê falar sobre São Miguel, né? São Miguel, que é um guerreiro, ele que luta, né, junto com os outros anjos no céu e expulsa todos os espíritos malignos que lá ainda estavam, e eles precipitam na terra. É por isso que nós temos que tomar tanto cuidado, né? Às vezes a gente acha que não está no nosso meio, que não existe, que isso é tudo balela, mas não é, né? Ele realmente manda para a terra, sobre a face da terra, porque não há lugar para eles no céu mais. O céu é lugar de pureza, o céu é lugar puro. Então não há lugar para eles lá mais, e eles são precipitados para a terra. E como eu disse, há outras passagens que falam, né? Esses são os 3 anjos que têm os nomes fixados na nossa palavra. E hoje, sendo dia 28, né, véspera do dia dos 3 arcanjos, que nós possamos nos entregar totalmente a essa proteção deles. Convido vocês a rezar comigo a oração de São Miguel. A oração de São Miguel é uma oração muito poderosa. Ela foi composta pelo Papa Leão XIII e vale muito a pena fazer ela em todos os nossos dias. Que é assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa oração é uma oração muito forte e que seria muito interessante se você puder rezar ela todos os dias. Eu espero que pela proteção dos santos anjos, eles governem a sua vida. E eu agradeço muito por você estar aqui comigo em mais um programa, e eu te vejo no próximo domingo aqui no Porquê Católico.